Muito bem, irmãos, glória a Deus por esse momento de louvor e adoração ao nosso Pai. Agora vamos preparar o nosso coração, né, e a nossa audição. Dê atenção a essa palavra, apesar de ser bastante conhecida. Ultimamente Deus tem usado muito para falar conosco de textos que nós conhecemos bastante, mas que às vezes dá a impressão de que nós temos esquecido de palavras tão comuns e cotidianas e rotineiras como esta de Isaías, capítulo 55, em que nós precisamos crescer no conhecimento da palavra e aprender aquilo que Deus deseja de nós, né? Nesse tempo de pandemia, de sofrimento, de isolamento social, de afastamento de uns dos outros, né, irmãos? Algumas coisas nós precisamos perceber, e se daqui para frente as situações ficarem ainda mais difíceis, mais complicadas, menos espaços nós passaríamos a ter para podermos realizar algo tão comum, tão simples, que nós fazemos com alegria e com prazer, como é o fato de nós estarmos aqui para um culto como este. E essa palavra de Isaías, capítulo 55, ela nos mostra a urgência que nós devemos colocar em prática, justamente pelo que representa todos os dias de nossa vida e o tempo que nós estamos vivendo nessa hora, nesse momento, né? Nesses últimos dias. Fomos pegos de surpresa por uma situação muito difícil e percebemos que de nós foram tiradas algumas coisas, como de todas as pessoas, né? A nossa liberdade de ir e vir, em tese, nós perdemos parte desse direito, dessa liberdade, mas sabemos que em Deus nós somos livres para colocarmos em prática a sua palavra e a sua vontade. Por isso que nós vamos ler a partir do versículo 6 de Isaías 55, pois são palavras que nós conhecemos bastante, que fazem sentido para as nossas vidas e que nós precisamos colocar em prática em nome de Jesus. O tempo é curto, o tempo é pouco, né? Nós temos dito aqui frequentemente, muitos pastores, muitos pregadores têm falado que Jesus está às portas, e isto é verdade, e nós precisamos nos preparar para o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele, justamente, o profeta Isaías, no versículo 6, ele já dá um incentivo, já faz uma exortação, já chama-nos a atenção do que nós, na verdade, temos feito com o que representa buscar ao Senhor enquanto ele pode ser achado. Essa palavra é muito interessante. Vamos acompanhar então aí, irmãos. Isaías capítulo 55, a partir do versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Como eu disse, bastante conhecido, né, irmãos? E tendemos a achar que não há nada que tenhamos ainda que ouvir ou aprender a respeito de um texto como este, mas o grande objetivo que nós temos, irmãos, é de deixar cada vez mais vivo na nossa mente ensinamentos como esses, que nos faz aproximar cada vez mais de Deus, fazendo uma grande diferença para o nosso cotidiano, não é verdade? E nós temos percebido que não somente em função do que nós estamos vivendo nesse momento, mas quantas pessoas que já de muito tempo têm aberto a mão, têm se descompromissado, melhor dizendo, deste buscar ao Senhor, de tal maneira que esse buscar faça uma diferença em sua vida. E esse versículo 6 é fantástico para chamar a nossa atenção e para nos mostrar a direção que a nossa vida deve tomar todo o tempo. Não é? Quando o profeta Isaías ele faz a recomendação que nós devemos buscar ao Senhor enquanto o Senhor pode ser achado, enquanto ele está perto. É interessante que ele usa dois termos que são importantes para nós, que se nós lembrarmos agora de Jeremias 29:13, por exemplo, o profeta vai dizer: buscar-me-eis, Deus falando através do profeta, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então,
há um sentimento em Deus, um desejo de Deus de ser achado, de ser encontrado. É como, por exemplo, nós passamos às vezes a nossa vida inteira procurando algo que nós precisamos, pagamos o preço, não é? Sonhamos, buscamos recursos, pedimos ajudas e a gente vai em busca de encontrar algo que nós precisamos. Quando Jesus, por exemplo, vai falar sobre essa questão em termos de nos incentivar à oração, ele vai dizer assim, aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, aquele que bate se abre. Então aqui, aquele que procura encontra, nós podemos acrescentar a esta ideia, é claro que esse era o propósito de Jesus com suas palavras, o achar o Senhor para as nossas vidas. E isso não é uma coisa inerte ou um ato isolado, absoluto, que vai funcionar pelo resto da nossa vida e não precisamos fazer mais. A grande verdade é que nós somos absolutamente necessitados, dependentes de Deus. Só que às vezes não admitimos isto, não é? Talvez quantas horas do dia ou quantos dias que nós passamos sem ter tido um encontro com Deus, um momento com o Senhor. Aí diz, não, mas Ele habita em mim, Ele mora em mim porque eu sou o templo do Espírito Santo. Isto é uma coisa, irmãos. Outra coisa é você desejar que esta presença que está em sua vida, a qual você busca incessantemente, constantemente, você paga o preço de experimentar algo diferente pela manifestação do poder desta presença que deve fazer toda a diferença em sua e em minha vida. Paulo lá em Efésios capítulo 3 versículo 20, ele fala algo de um poder que há dentro de nós, e nós sabemos que esse poder é a presença do Espírito Santo, quando ele registra a seguinte verdade: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Que poder é esse em nós? Não é um poder fora de nós, de dentro de nós. É esta presença maravilhosa do Espírito Santo do Senhor, que em muitas vidas está sendo extinguida, está sendo apagada, está sendo anulada a sua atuação, a manifestação do seu poder, quando uma pessoa que conhece o Senhor decide não mais buscá-lo, seja pelo motivo que for, já não tem mais vida de oração, já não busca na palavra ouvir a voz de Deus falar ao seu coração, já não se sujeita a receber a palavra de Deus por uma pregação como esta que nós estamos aqui fazendo nesse momento, a tendência é que esta pessoa vai se esvaziando da presença de Deus na medida em que vai se afastando. Não é à toa que João, o apóstolo, ele registra em uma de suas epístolas que não devemos amar o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, uma pessoa vazia do amor de Deus, nós podemos compreender pela lógica que é uma pessoa vazia de sua presença, porque também o apóstolo João escreveu dizendo que Deus é amor. Então, uma pessoa que se esvazia a cada dia, a cada hora, dessa presença maravilhosa, ela não tem mais Deus em sua vida. E a proposta da palavra de Deus, que se atualiza a cada momento, é que nós devemos buscá-lo, irmãos. Buscar ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Isso, claro que é uma palavra que é universal para o mundo inteiro, para todas as pessoas. Vai chegar o tempo que as pessoas quererão buscar ao Senhor e não poderão mais, não o encontrarão. É a impressão que nos dá o texto, não é? Enquanto Ele está perto, nós hoje desfrutamos de uma presença, não apenas mais nessa concepção de estar do lado, de mãos dadas, por exemplo, pertinho, mas de uma presença em nós, nosso coração, em nossa alma, em nossa mente, nos conduzindo para podermos viver então todos os dias influenciados por esta presença, mudando o nosso jeito de ser, né, irmãos? Nos libertando de nós mesmos, nos libertando da vaidade, da arrogância, do orgulho, nos libertando da maldade que às vezes ainda permanece nas nossas mentes, nos nossos corações, enquanto Ele está perto.
É com Ele que nós devemos buscar a solução, a cura, a transformação. Se a gente lembrar do tempo que Jesus esteve na terra, por aquele período de 3 anos em que Ele esteve exercitando o seu ministério, colocando o propósito de Deus de salvação através de sua vida com os homens, vocês quando leem a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, facilmente percebemos, irmãos, o quanto que aquelas pessoas, muitas pessoas daquele tempo, abriram mão de viver o privilégio de ter Jesus pertinho, do seu lado, de ouvir a sua voz, de saber onde Ele morava, apesar de que Ele disse que não tinha onde reclinar a cabeça, mas de ir aonde Ele estava, de tocar em sua mão, aquela mulher do fluxo de sangue tocar na orla do seu vestido, não é verdade? Aqueles cegos que Ele curou, que foram tocados por suas mãos, Zaqueu que subiu naquela árvore brava, cheia de espinhos, e ele teve o privilégio de que Jesus olhasse para ele, de que Jesus falasse o nome dele, e de que Jesus pousasse em sua casa. Irmãos, paremos para pensar o que tem sido então o nosso relacionamento com o nosso Deus. Talvez a nossa vida tenha espaço para tudo, principalmente por esse momento que nós temos vivido, e talvez não haja um espaço de prioridade para o Senhor. Deus não tem que disputar com espaço nenhum na sua vida. Nós devemos dar a Ele a primazia absoluta, o primeiro lugar em tudo na nossa história. A nossa vida tem que ser realmente dele, depois as outras coisas terão algum espaço que seja para nos favorecer e nos abençoar também. Mas Deus tem que ter esse espaço nas nossas vidas. Quem ainda não encontrou o Senhor, não sabe o privilégio que joga fora de não ter com Ele um relacionamento, de não buscar, de não pagar o preço. São tantas coisas durante o dia que tomam o nosso tempo, e nós justificamos sempre, irmãos. Falamos sempre que é por isso, é por aquilo outro, mas é porque nós, na verdade, mesmo que inconscientemente, porque talvez não queiramos nos conscientizar deste fato, nós estamos abrindo mão, nós estamos negligenciando o que representa de importância no nosso dia a dia, parar algum momento, parar por alguns instantes para buscar ao Senhor. Então, amanhã é seu dia, fazemos lá aquela oração, saímos para trabalhar, para as atividades, para tudo, e durante o dia inteirinho, irmãos, tudo tem um espaço na nossa vida. As pessoas têm espaços nas nossas vidas, mas durante o dia, talvez o Senhor ficou relegado a pequenas lembranças, inclusive de jargões que saem da nossa boca como que por reflexo. Ai meu Deus, misericórdia Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Coisas que nós falamos muitas vezes até porque já estamos acostumados, está no automático, não é verdade? Não falamos porque estamos convictos disso mais. Então às vezes, durante o dia, irmãos, Deus está relegado a esse momentozinho, sabe? A esse instantezinho que está sendo dado para Ele na nossa busca. Sentamos para almoçar, fazemos uma oração para agradecer o alimento. Mas irmãos, eu sei que isto não basta. E eu quero justamente incentivar a igreja a tomar a decisão de mudar o seu relacionamento com Deus, de buscá-lo de verdade, de parar um momento do seu dia, de todos os seus dias, e você reservar para um momento de busca diferente, um momento que seja exatamente para você encontrar com o Senhor no momento da sua vida. E é maravilhoso a gente poder perceber isto. Nós podemos, depois voltaremos ao versículo 7, o versículo 8, o versículo 9, porque Deus vai revelar através do profeta Isaías algo que nos interessa e que nós sabemos de cor salteado, não é verdade? Quando Deus diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele, e nem os nossos caminhos são os caminhos dele. E ele vai dizer mais, que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos, e de que os caminhos dele são mais altos do que os nossos caminhos. Isso quer dizer, irmãos, que quando nós buscamos ao Senhor de verdade,
com uma entrega sincera e absoluta de nosso coração, de nossa mente, de nossas vidas, nós vamos conseguir, irmãos, alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus, os nossos caminhos com os caminhos de Deus. Se a gente lembrar do salmista, no capítulo 37, versículo 5, ele vai dizer assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Nós podemos entender neste contexto, irmãos, que entregar o nosso caminho ao Senhor é pegar toda a nossa história, toda a nossa vida, ou seja, os nossos caminhos, e alinharmos com os caminhos do Senhor. São nos caminhos do Senhor, irmãos, que nós somos felizes, que nós temos a verdadeira paz. São nos caminhos do Senhor que nós prosperamos, que nós vencemos, que nós conquistamos, que nós realizamos, irmãos. Nos nossos caminhos nós tendemos a nos perder e a nos afastar deste Deus que devemos buscar o quanto antes. Então, quando o profeta fala sobre isso, o salmista fala sobre isso também, é porque nós precisamos, irmãos, ter com Deus um relacionamento tão íntimo que nós consigamos, irmãos, descobrir pensamentos que Deus tenha, consigamos descobrir os caminhos que Deus deseja que nós estejamos vivendo e andando por eles. Não é? Se não me falha a memória, Isaías 47, versículo 18, me parece, ou 28, não tenho certeza da localização do versículo, em que o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil, e que faço você andar no caminho que você deve andar, que te ensino, que te mostro, que te indico. E é tão maravilhoso nós percebermos isto, por quê? Porque é o cuidado de Deus conosco. É Deus cuidando de nós, é Deus nos mostrando a direção, por que porta devemos entrar, que decisão devemos tomar, com que tipo de pessoas devemos caminhar a nossa vida, que tipo de pessoas que nós devemos permitir, que nós podemos permitir que participem da nossa vida, da nossa história. Por isso, esta comparação e esta condição que Deus nos coloca, para nos mostrar exatamente que nós devemos buscar, enquanto ele pode ser achado, que devemos buscá-lo enquanto ele está perto. Enquanto, irmãos, presta atenção, quando o Senhor fala aquelas palavras, por exemplo, para Salomão, o rei Salomão, que Deus escolher aquele lugar que Salomão havera construído para Deus, que Deus escolher aquele lugar para manter os seus ouvidos ao clamor que se fizer naquele lugar. Olha que maravilha, irmãos. Presença de Deus. Presença de Deus para nos curar, para nos libertar, para nos transformar. E isso Ele faz todas as vezes que vivemos, que andamos nos caminhos dEle. Por quê, irmãos? Quando nós andamos pelos nossos caminhos, nós somos responsáveis pelas nossas decisões e escolhas, e sempre seremos. Então, as consequências dos caminhos que nós decidimos andar e viver, é responsabilidade nossa. Irmãos, pela experiência que eu tenho de aconselhamento, e as pessoas trazendo para mim, irmãos, as consequências de suas decisões e escolhas, as consequências dos caminhos que escolheram andar por conta própria, irmãos, o ser humano não tem estrutura para suportar. Então, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a angústia. Por quê? Porque quando nós andamos pelos caminhos que nós queremos, e Provérbios nos ensina isto, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E no geral as pessoas não conseguem suportar as consequências que elas mesmas produzem, ou elas mesmas atraem para suas vidas, pela escolha, pelas decisões, pelo modo de viver. Em contrapartida, irmãos, quando alguém com sabedoria, inteligência e submissão decide de fato entregar a sua vida ao Senhor, e então andar pelos caminhos do Senhor, irmãos, quem assume a responsabilidade das consequências
é o próprio Deus que nos fortalece para podermos superar todas as dificuldades que porventura possam vir sobre nós. Ele renova as nossas forças, Ele alegra o nosso coração, Ele transforma as nossas tristezas em alegrias, transforma os nossos prantos em festa, bem como transforma as nossas derrotas em vitórias. Deus transforma as nossas necessidades em fartura, nos faz prosperar, nos faz vencer, nos faz conquistar, quando nós andamos segundo os seus caminhos. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Deus revela para nós, através do seu profeta, o que Ele espera, o que Ele deseja, nos mostrando que no final dessa história há uma vida feliz, abençoada, que nos aguarda, pela ação poderosa do Espírito de Deus, em nos favorecer, em nos conduzir a cada momento, a cada instante. Amém, meus irmãos? Então eu faço a proposta para você: pare, entregue o controle de sua vida ao Senhor, deixe que Ele tenha o controle sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas. Diga sim ao Senhor em todas as coisas. Pare de achar que você sabe mais do que o Senhor. Pare de achar que você sabe o que é bom para você mesmo. É o que nos questiona Eclesiastes. Quem é que realmente sabe o que é bom para o homem? Nós achamos, nós temos uma impressão do que é bom para nós, mas Deus tem certeza absoluta do que é o melhor para todos nós. Se nós olharmos agora para a parte de que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Quando nós paramos para pensar assim, e lembramos, irmãos, do amor e misericórdia de Deus manifestado em Jeremias 29:11, nós compreendemos isso, irmãos. Quando o Senhor fala através do profeta Jeremias, e ele nos diz assim: porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, meus irmãos, quando nós nos submetemos aos pensamentos de Deus, nós temos paz, nós temos alegria. Nós temos ouvido isso aqui direto na igreja. Os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos, porque são perfeitos, são santos, são agradáveis, glorificam ao Senhor, edificam as nossas vidas, muda a nossa história. Quando nós vivemos pelo pensamento de Deus, irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando damos a Ele a atenção, a nossa história muda, e experimentamos da sua glória, experimentamos da libertação que só Ele pode trazer nas nossas vidas. Quando achamos que o que pensamos é maior do que o que Deus pensa, nós nos perdemos, nós nos afastamos deste Deus. Por isso, irmãos, precisamos nos voltar. Infelizmente, às vezes nós temos a tendência de fazer o versículo 7, o contrário do versículo 7. A gente olha para o ímpio que prospera, a gente olha para o homem iníquo, a gente olha para o homem maligno e vemos que eles prosperam, e é verdade. Nós temos visto acontecer, inclusive na nossa nação, pessoas que estão criando leis, que estão destruindo vidas, e a gente tem a impressão de que nada lhes acontece. Estão blindados, estão protegidos pelas próprias leis que eles criam para se defenderem do mal que estão causando às pessoas de um modo geral. A gente vê aí esses ladrões, pessoas que estão assaltando, roubando e matando nas ruas, e a gente às vezes tem a impressão de que nada lhes acontece. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, qual é a postura que nós devemos ter. Deixa o ímpio e o caminho, e o seu caminho, e o homem maligno e os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. E aí às vezes uma pessoa muito maligna, muito ímpia, muito perversa, ela tem a chance de Deus até o último dia de sua vida
de se converter de seus maus caminhos, de abrir mão, de não viver mais como ímpio, de não viver mais como um homem maligno. A pessoa abre mão de seus pensamentos ruins, de seus sentimentos. Isso aconteceu conosco, irmãos, antes de conhecermos a Jesus. Ainda que tivéssemos uma boa percepção a nosso respeito, mas estávamos enganados. Nós não somos bons, a nossa natureza má é ruim. Por isso o apóstolo Paulo recomenda que devemos fazê-la morrer, para que sejamos dominados pela natureza de Cristo. Mas uma coisa importante, irmãos, que nós devemos pensar nesse momento, quando Deus, através do profeta Isaías, diz para que o homem ímpio deixe o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e que eles se convertam ao Senhor, e Deus se compadecerá deles, e Deus os perdoará se eles se voltarem para Deus, porque Deus é grandioso em perdoar, porque Ele é grandioso em misericórdia. Olha para mim, igreja, e preste atenção, em nome de Jesus. Nós devemos tomar o cuidado para que, mesmo que seja apenas de vez em quando, nós não estejamos agindo como ímpios ou como pessoas malignas. Essa palavra também é para nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. Vocês lembram de 2 Crônicas 7,14, meus amados? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Lembremos disso, irmãos, essa palavra é para nós também. Precisamos nos converter. Se há algum caminho mau em nós, não foi o que o salmista falou no Salmo 139? Sonda-me, Senhor, e me conhece, e vê se há em mim algum caminho mau. Às vezes o caminho mau aí, irmãos, não é de prostituição, não é de adultério, não é de roubar ou matar, mas às vezes de pensamentos, ou então às vezes de fazer questão de manter o ego, ao invés de se render ao eu de Cristo, se mantém na liderança de tudo. Às vezes é uma maldade, irmãos, que somente se manifesta às vezes através das palavras, ou de alguma atitude, e que achamos que são idôneas e não são diante de Deus. Deixe o caminho ímpio, deixe o erro, deixe a falha, deixe a mentira, deixe a hipocrisia, deixe a vida de aparência. Se converta ao Senhor, e Ele se compadecerá de você, de mim, de nós, e nos perdoará, porque é grandioso em misericórdia e em compaixão. Irmãos, agora para a gente encerrar essa reflexão, analise como está a sua vida. Jesus está às portas, igreja. Como será que quando Cristo voltar encontrará você com a sua fé? Como que Ele encontrará você no seu relacionamento com Ele? Analise. Que pensamentos que você tem, que palavras que saem da sua boca, que decisões você tem tomado, com que tipo de pessoa que você tem andado. No reino de Deus, é uma pergunta para você responder com sinceridade: você é trigo ou você é joio? No reino de Deus, você é ovelha ou você é lobo? E a gente sabe que o diabo tem semeado suas sementes malignas no meio do povo de Deus. A gente sabe que o diabo coloca o joio no meio de nós, que o diabo coloca os lobos no meio das ovelhas. A gente sabe que isso acontece. E você tem que ser sincero consigo mesmo, se os seus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Cristo, e se os seus caminhos estão no mesmo sentido e direção dos caminhos de Cristo. Por quê, irmãos? 1 Coríntios 2,16 vai dizer assim, porque nós temos a mente de Cristo. Isso significa que quando nós nos sujeitamos a Cristo, nós vamos aprender e vamos nos acostumar a pensar como Ele pensa. Quando Ele também diz a respeito de si mesmo, em João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, irmãos. Por isso que os nossos caminhos não são iguais aos caminhos do Senhor, porque o caminho do Senhor é Jesus. Saiu de Cristo, está perdido, sem salvação.
se acha que pode andar por conta própria, que tem capacidade de escolher os próprios caminhos que lhe parecem direitos, o final deles são caminhos de morte. Pode parecer dura uma palavra como esta, num momento como este que nós estamos vivendo, mas irmãos, não importa, se no final desta pandemia Jesus voltar para buscar a sua igreja, como que você se achará, como estará a sua condição, qual será a sua estrutura, o que você terá dentro de si, que pensamentos dominarão sua vida, no momento em que Jesus vier buscar você para o encontro último e definitivo para a eternidade. É importante nós colocarmos isto, por isso, busque ao Senhor. Não é de vez em quando não, é sempre. Não é um dia ou outro, todos os dias. Busque ao Senhor com todo o seu coração. Porque, irmãos, esse buscar aqui é um buscar que tem que fazer diferença em nossas vidas. Uma pessoa que diga, que afirme buscar ao Senhor e não tem mudanças, não muda o comportamento, não muda o jeito de pensar, não muda os caminhos pelos quais tem andado, pelos quais tem vivido, não se afasta daquelas pessoas que são pessoas com quem não deveria andar. Que buscar é esse, irmãos? Que buscar é esse, irmãos? Quando nós buscamos o Senhor de verdade, irmãos, nós ficamos cada vez mais parecidos com Ele. E é isso que Ele espera. O que Paulo registrou no livro de Efésios? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E imitar significa ficar parecido. O que registrou Paulo em Romanos capítulo 8? Que nós fomos resgatados, salvos por Deus, para sermos conforme a imagem de seu Filho Jesus. Então, quanto mais buscamos, quando buscamos de verdade, irmãos, não é fingir que está buscando, não. É buscar de verdade, é se entregar de verdade, se derramar diante deste Deus, é reconhecer o quanto que precisa dEle, e que sem Ele não dá para viver. Quando se busca de verdade, esse buscar muda a nossa história, muda a nossa vida, muda o destino da nossa vida. Estávamos caminhando para o inferno, e agora caminhamos para o céu. Vivíamos em pé de guerra com tudo e todos à nossa volta. Hoje, enquanto depender de nós, haverá paz com todos os homens. Muda o nosso jeito, muda a nossa história. Como eu sempre digo aqui, irmãos, aquelas pessoas que orgulhosamente dizem que nasceram assim, sempre foram assim, viveram assim e vão morrer assim, então se prepare para ir para o inferno, porque vai assim para o inferno também, porque no céu só entra pessoas transformadas, pessoas que buscaram ao Senhor e o encontraram, e suas vidas mudaram, seus pensamentos mudaram, suas atitudes mudaram, seu modo de enxergar o seu próximo mudou, se torna uma nova criatura, como fala 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, eis que tudo, glória a Deus, irmãos. O que fala Paulo em Romanos 8,1? Porquanto aquele que está em Cristo, porquanto agora nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Então, sem Jesus, irmãos, não dá. Jesus é a razão da nossa vida, Jesus é a nossa alegria, Jesus é a nossa paz, Jesus é a nossa cura, Jesus é a nossa salvação, Jesus é o perdão dos nossos pecados, Jesus é o nosso céu, irmãos, Jesus é o nosso livramento, Jesus é que nos guarda da pandemia, seja lá qual for. Jesus, irmãos, é que nos toma em suas mãos e nos conduz seguro a cada dia de vida. Amém, igreja? Faz sentido para a igreja essa palavra? Então, em nome de Jesus, busque ao Senhor de um jeito como você ainda não buscou na sua vida. Ainda hoje, pague o preço, ore ao Senhor, clame a Deus pela manifestação de sua presença, de sua glória, peça a Ele para te ajudar, entregue a Ele a sua vida, entregue a Ele o seu caminho, e você então poderá não cruzar os braços, mas viver todos os dias Deus fazendo por você maravilhas e milagres que só Ele pode fazer. Para encerrar, agrada-te do Senhor, e Ele concederá
o desejo do teu coração. Quem se agrada de Deus, busca-o com todo o seu coração. Quem se agrada de Deus, o glorifica, mesmo quando ele diz não para uma oração. Então abra seu coração, busque em Deus a solução de sua vida, porque em Jesus está o que você precisa. Feche seus olhos e abra seu coração em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor nos deu aqui nesta noite. Louvado e agradecido seja o seu maravilhoso nome. Obrigado pelas vidas que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Que de uma maneira extraordinária esta palavra produza libertação, transformação, conserto, reconciliação, produza conversão, meu Pai, às pessoas que nos acompanham pela internet. Que o Senhor nos tome em tuas mãos, Pai bendito, porque nós queremos, Pai, viver conforme os teus pensamentos para as nossas vidas. Queremos andar e viver nos caminhos que o Senhor tem para nós, porque tudo em ti, Senhor, é perfeito, é santo, é agradável, e nós te louvamos e te adoramos e pedimos ao Senhor: tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados, livra-nos de todo mal e nos capacita, Deus, para vivermos todos os dias uma vida segundo o seu santo coração. Pedimos ao Senhor que o Senhor repreenda todo mal que tem se levantado contra nós, que tem se levantado contra a sua igreja na terra, que tem se levantado contra a nossa nação brasileira, que tem se levantado contra o nosso estado de Minas Gerais, que tem se levantado contra o nosso querido e amado município Araçuaí. Que o Senhor nos liberte, Senhor, de toda a opressão, de toda a ação maligna. Que o Senhor cancele, meu Pai, toda a obra maligna operada no mundo espiritual, quer sejam feitiçarias, macumbarias, magia negras ou de idolatria, Senhor. Nós te imploramos, porque só o Senhor pode repreender, só o Senhor pode cancelar e anular todo o mal que tem se levantado contra nós. Da mesma maneira, Pai, nós reconhecemos que só o Senhor pode trazer todo o bem sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, meu Pai. Que os nossos filhos sejam para sempre benditos do Senhor. Somente o Senhor pode trazer sobre a sua igreja todo o bem. Somente o Senhor pode trazer sobre a nossa nação todo o bem. Por isso nós nos entregamos a Ti, Senhor, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, Pai, que o Senhor nos renove a cada momento, e que pelo sangue de Cristo, como nós cantamos agora há pouco, meu Pai, sejamos libertos, transformados, curados, purificados, santificados pelo sangue do Cordeiro que tira os pecados de nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abençoe o que está fraco, que está doente, que está enfermo, que o Senhor abençoe o que está desanimado, Pai, que esfriou na fé. Que o Senhor ajude, Pai, o teu povo, que o Senhor desperte a sua igreja, que pela tua presença em nosso meio, as pessoas de Araçuaí se sintam atraídas, meu Pai, para te buscarem, meu Deus, e te encontrarem no nome santo de Jesus, para o louvor da tua santa glória. Que esta semana, meu Pai, seja uma semana grandiosa de bênçãos, de alegria, de vitórias, de conquistas, de prosperidade, Pai, de milagres e maravilhas se manifestando poderosamente nas nossas vidas e através de nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, livra-nos de todo mal. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, por todos os favores, e reconhecemos que só o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Reconhecemos que somos dependentes de Ti. Reconhecemos que sem o Senhor nada somos e nada podemos fazer. Reconhecemos que o Senhor é a razão da nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por não nos rejeitar. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso Deus. Liberta-nos, cura-nos, transforma-nos, prospera-nos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe sua semana. Que tudo na sua vida seja conforme a vontade poderosa do nosso Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Estamos dispensados na presença do nosso Deus, com a bênção do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém?